Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. As letras usadas nas legendas da minissérie francesa em 6 episódios, Borboletas Negras, e também a trilha sonora, ou parte dela, especialmente a parte do passado, me lembrou muito produções dos anos, segunda metade dos anos 60, começo dos anos 70. A parte das letras você vai ver que é óbvio, mas a parte da trilha sonora me lembrou bastante dramas e melodramas da época, trilhas sonoras do Ennio Morricone, porque em alguns momentos você escuta vozes femininas fazendo alguns melismas, né? Ou se não, badabadabada, badabada. Para quem tem a minha idade, 55 anos, por aí, mais velho, mais novo, fatalmente vai se lembrar de que a gente ouvia muito esse tipo de coisa quando estava vendo TV, né, ou ia ao cinema naquela época. Até porque o filme tem mesmo um certo jeitinho de nouvelle vague, um certo jeitinho de diálogo, né, que é um tipo de filme de terror italiano e suspense dos anos 60, 70. E uma coisa me chamou a atenção, assim, tô divagando no começo, né, em termos formais. Muito embora o passado da série seja banhado em sangue, e ele tem vários passados, né, desde imediatamente após a Segunda Guerra até os anos 70 ou 80, geralmente esse passado é mais claro, a cinematografia, embora com outros filtros e outro tipo de película, mas é mais claro do que a cinematografia do usado no presente da narrativa, né? Talvez porque no passado as pessoas fossem mais jovens e vigorosas e também não tivessem descoberto a verdade, que provavelmente é representada pelas tais borboletas negras, que aparecem em momentos simbólicos, assim, tem que prestar bastante atenção. No final das contas, parece ser uma série super cabeça, né? Mas eu, assim, meio logo que desisti, vou até falar algumas coisas, mas meio que desisti e fiquei curtindo, entre aspas, as 2.523 reviravoltas do roteiro, tá? E o absurdo que é a história e algumas marmeladas, assim, né? De um policial desaparecer e ninguém da chefatura, só uma policial, que na verdade já era amasiada, amante dele, não sei o quê, se preocupar. Eu falei, imagina que por mais desleixado que o policial fosse, a força policial ia botar alguém atrás dele. Mas enfim, são coisinhas. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. É uma série que você tem que prestar bastante atenção, porque, como eu falei, ela tem vários tempos, e aí tem flashbacks, e tem cenas que são revisitadas, porque às vezes quando a trama dá uma virada, a perspectiva da cena que você viu passa a ser outra, personagens mudam, tal. Mas também ela tem basicamente 3 ou 4 arcos, assim, arcos dramáticos, 3 principais, né? Correndo no começo em paralelo, mas você sabe que esses arcos vão se encontrar. Você tem um escritor, né, que é o Adrien, que publicara um romance muito famoso, mas estava com um bloqueio de criatividade. Por isso, então, ele está vivendo como ghostwriter, né? Pessoas que escrevem para outras pessoas. Essa é uma linha. Então, e ele tem a esposa dele, que é a Norra, tudo mais. Tem a mãe dele, a Catherine, que trabalha com mulheres abusadas e tal, né? Aí a gente tem uma outra história que vai logo se cruzar com a do Adrien, que é o Albert, que é um grande ator francês, né? O Arestrup, adoro aquele ator, que ele já é um velhinho que tem pouco tempo de vida, tem um problema no rim, algo assim, e decide então contar a história de vida dele, especialmente o caso de amor que ele teve com a Solange, para o Adrien. E a gente tem uma outra história paralela, que é o do detetive Carrel e da Matilda, lá, que é a que menos aparece no começo, mas vai aparecer depois um pouco. Então, essas 3 histórias vão mais ou menos correr em paralelo,
E só para dar uma noção para você que não assistiu do que é, essa história que o Adrien vai ouvir do Albert, que é o velhinho, o que parece ser uma história no começo, deve ser história de amor de um velhinho, né? Vira história de um serial killer. Nos anos 70, ele e a Solange barbarizaram na Riviera Francesa, matando caras que queriam praticar sexo forçado com a Solange, tá? E aí depois eles ainda transavam no sangue das pessoas. Então assim, bastante niilista e bastante espetaculosa e brutal. Porque, na verdade, a série também está falando sobre a proximidade ou a dualidade, ou lados da mesma moeda, né? De violência e prazer, sexo e morte, mesmo do estatuto de pertencimento das histórias ou das narrativas, porque chega uma hora que o Adrien, ele fala, poxa, essa história aqui que o Albert está me contando é boa demais para não ser minha. Ele se apropria da história e começa a escrever um romance da história do Albert, né? Como se fosse da ideia dele. E outros temas, porque como essas coisas vão se cruzar, você tem também um grande tema, assim, com relação aos pecados, né, dos pais com relação aos filhos. Você vai ver que isso está presente desde a época da Segunda Guerra, né? Tanto a Solange quanto o Albert, parece que... A Solange é certeza, né? Eles eram discriminados depois da Segunda Guerra porque tinha envolvimento, especialmente a Solange, com alemães. Isso é um fato, né? Está fartamente registrado em todos os países que a Alemanha ocupou durante a Segunda Guerra Mundial. Polônia, França, Bélgica, Dinamarca. As pessoas que, por vontade própria ou mesmo coagidas, foram percebidas como colaboracionistas dos alemães, sofreram barbaramente depois da Segunda Guerra, tá? Espancadas, mortas, humilhadas. Então, e aí você vai ver mais coisas de pais e filhos, né? Uma das perguntas que a série vai colocar é se os filhos vão pagar pelos pecados dos pais ou se os filhos têm o livre-arbítrio para fazer o seu próprio presente e fazer o seu próprio passado. Ou seja, eles podem ou não se livrar das escolhas dos pais. Aí vai entrar até citação bíblica e tudo mais. Mas, no geral, gente, a história está mais preocupada mesmo em dar reviravoltas, tá? Na verdade, o estatuto aí, que eu falei da narrativa, é até colocado em questão a questão do próprio espectador, porque a gente sempre cria expectativas, né? Ou você fala, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. Talvez algumas das coisas vão quebrar a sua expectativa nessa minissérie, que pode não ser assim apaixonante, eu não me apaixonei, não, mas eu achei bem interessante, tá? Bem atuada, tem umas horas lá que acho que descamba para o melodrama, mais do que precisaria, né? Mas, assim, as viradas foram me mantendo mais ou menos interessado. É uma adição legal para a Netflix. Pode ser que algumas pessoas, depois de terminada a história, comecem a achar que está faltando alguns pontos, né? Talvez seja essa ambiguidade mesmo que a história quisesse. Dá para entender tudo, quem são as pessoas, se você prestar atenção, presta bastante atenção, porque todo mundo vai estar conectado com todo mundo ali, né? Só que se você talvez parar e colocar a trama em ordem, você vai ver, isso é muita... Não dava para acontecer isso. Mas em série policial a gente também tem que suspender a descrença, senão a gente não vê nada, né, gente? Se bem que às vezes algumas histórias aí de true crime são tão loucas, né? Mas essa aí tem as suas doideiras também. Dá para ver. Eu achei mais legal do que não legal,
tá? E aí também você vai descobrindo os passados, né? O Adrien, ele tem vários pontos em comum com o Albert. Aí você começa a pensar, será que o Adrien poderia ter escolhido a gente diferente? O que será que está querendo dizer esse relacionamento? Esse paralelismo de passados. O Adrien também, embora no presente ele tenha escolhido, olha como tá a coisa aí, ó. Ele escolheu viver um presente de paz, mas ele tinha um passado que foi para a cadeia e tal. Só que aos poucos o Adrien, que está escrevendo a história, ele vai começando a ter visões, ele começa a se imaginar no lugar do serial killer. Então aí é aí que o show vai ficar colocando essas questões, né? A gente tem livre-arbítrio ou a gente é o resultado dos pecadilhos dos nossos pais? Vamos saber vendo o show. Ou não.